crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês, né? O que nós estamos falando? Nós estamos falando de consciência negra. Respeito não tem cor, tem consciência. Esse é o nosso lema. Tudo certinho? E nós conhecemos, né, na aula passada, vimos mais um pouquinho sobre o Saci, né? Que mesmo deficiente, né, sem uma perna, negro, né? E às vezes mal visto pelas pessoas porque brincava demais, enganava um, enganava outro, mas ele não deixava de ser ele mesmo, né? Ele não ficava triste, a não ser quando era preso, né? Então nós vimos bastante coisa sobre o Saci na aula passada. Só que também existem outros personagens negros. Você sabia disso? Vários personagens que representam, né? São negros e que são felizes, que são do bem também, que são ali, que estão ligados, né, à nossa história, ligados ao nosso folclore, né? Ligados à nossa vida. Tudo bem? Hoje também nós vamos aprender sobre, olha aqui, ó, o Negrinho do Pastoreio. Eu já tinha ouvido falar, já tinha lido sobre ele? Alguma coisa? Ah, professor, eu só sei que ele anda sempre num cavalo, eu sei que ele tem uma velinha ali na mão, anda com a vela para observar algumas coisas, ele tem uma capa. Eu também sei que ele é negro, né, como o próprio nome já fala, né, Negrinho do Pastoreio. Eu sei algumas coisas sobre ele. Será que ele era... O que que ele era? Será que ele é parente da mula sem cabeça? O cavalo dele é parente da mula sem cabeça? Quem será, né, o Negrinho do Pastoreio? Como que aconteceu essa história, né? Como se deu, né? Lembrando que em alguns lugares, em algumas regiões, a história é contada de forma diferente. Por quê? Porque ela é contada de pai para filho, de vô para filho, aí o filho conta para vocês, aí vai contando um para o outro, é de boca em boca. E nesse conta aqui, conta acolá, as coisas podem mudar, né? Pode mudar detalhes, pode mudar algumas situações. Vocês sabiam disso? Então você pode pensar assim, ah, eu já li essa história de outra forma, com algumas modificações. Mas fique tranquilo que é normal algo modificar algumas situações, tá bom? Então nós vamos começar a leitura para a gente estudar e falar acerca do Negrinho do Pastoreio, tá bom? Acompanhe aqui comigo. Ó, Negrinho do Pastoreio. Aqui, nós já vimos ele aqui. É uma das lendas mais populares do Brasil, principalmente na região sul. Diz a lenda que um fazendeiro ordenou que um menino, seu escravo, fosse pastorear seus cavalos. Após um tempo, o menino voltou e o fazendeiro percebeu que faltava um cavalo, o baio. Como castigo, o fazendeiro chicoteou o menino até sangrar e mandou que ele fosse procurar o cavalo que faltava. O garoto conseguiu achar baio, porém não conseguiu capturá-lo. Então, o fazendeiro o castigou mais ainda. Prendeu-o em um formigueiro. No dia seguinte, o fazendeiro se deparou com o menino sem nenhum ferimento, a Virgem Maria do seu lado e o cavalo baio. Após o fazendeiro ter pedido perdão, o menino nada respondeu, montou em baio e saiu a galope. Vocês observaram bem direitinho a história no início de tudo? Então ele era o quê? Ele era escravo. Ele era escravo. Você já ouviu falar em escravidão? Pois é, há muito tempo atrás, os negros foram escravizados. Eles eram tratados como se fossem animais, trabalhando. O animal recebe um salário, o animal tem o seu dinheirinho ali,
Não, ele trabalha para o seu dono. E, infelizmente, as pessoas, né, os brancos da época, os senhores, né, eles tratavam os negros como escravos. Eles não tinham direito a uma boa alimentação, eles não tinham direito a coisas boas, eles não tinham direito, tipo, o negrinho do Pastoreio era uma criança, né, era pequeno, ele não tinha direito, os negros não tinham direito a estudo, não tinha direito a conhecimento, porque para eles, quanto mais leigo, quanto menos conhecimentos ele tinha, era melhor. Você acha isso correto? Não, né? Com certeza. Todos nós hoje temos direito ao conhecimento, mas na época da escravidão era muito diferente. Então ele é obrigado. Ele foi atrás de todos os cavalos, trouxe e conseguiu trazer todos os cavalos, mas ficou faltando quem? Um. E aquele um que foi o problema, né, do negrinho do pastoreio, que ele não conseguia achar o baio. E ele ficou procurando, e o dono ficou furioso. Por quê? Mandou ele novamente ir atrás. Só que o que aconteceu? Ele foi atrás, né, e não conseguiu capturar o cavalo. E foi chicoteado. Já pensou? Nos dias de hoje isso pode acontecer? Não, né? É feio, não é legal. Mas na época da escravidão era comum. Infelizmente, era comum as pessoas serem chicoteadas, os negros serem chicoteados. Infelizmente, alguns era até a morte. No caso dele, o que aconteceu? Ele foi chicoteado, sangrou bastante, ficou ruim. Porque você já imaginou? E o chicote da época era muito forte, era muito duro. Alguns tinham pontas que grudavam no corpo da pessoa. Então era muito sacrificoso. Era uma coisa bem estranha, né? Hoje em dia você observa uma situação dessa e você acha pavorosa. Na época também, só que eles tinham que o quê? Eles tinham que somente obedecer. Ó, como castigo, o fazendeiro chicoteou o menino até sangrar e mandou que ele fosse procurar. Como já falamos, ele procurou, não achou. Não conseguiu. Aí o que foi que ele fez? Que foi cruel. Colocou o negrinho do pastoreio, ó, em um formigueiro. Num formigueiro. Você imaginou? Quem aqui já foi picado por alguma formiga? Ou, sem querer, pisou no formigueiro? Já viu como é que é, né? É muito ruim. É muito ruim. Uma formiga picar você já fica com dor, né? Porque ela tem um ferrão, ela tem algumas coisinhas no ferrão dela que arde, né? Que dói, dependendo da formiga. Agora, você já imaginou pegar uma criança, um adolescente, qualquer pessoa, e colocar num formigueiro? É muito triste, né? Então, eles não tinham direito a nada. Alguns ficavam lá para morrer. Eles eram colocados, né, lá no lugar, no tronco, apanhavam até a morte. Ou então uns apanhavam, eles deixavam lá para que eles morressem a sua própria sorte. Você concorda com isso? Vamos pensar um pouquinho. Será que é interessante? Será que isso seria legal hoje? Não. Por quê? Porque hoje nós somos livres, todos os negros são livres. Só que teve essa situação com o negrinho do pastoreio. Só que o que aconteceu? Ó, no dia seguinte, o fazendeiro se deparou com o menino sem nenhum ferimento. A Virgem Maria do seu lado e o cavalo baio. Então o que aconteceu? Veio uma libertação, né? Veio algo interessante, veio algo legal para ele. O fazendeiro ficou sem entender nada. Porque se você bate em alguém, se você coloca ele para se ferir no formigueiro, o máximo que você vai achar é ele todo ferido, todo cheio de catombo, né, como a gente fala assim, cheio de feridas, cheio de situações lastimáveis, ruins. Mas aqui, de acordo com a lenda, né, apareceu a Virgem Maria e o protegeu, né? E ele não ficou dessa forma. Vamos refletir aqui comigo. Quando você vê alguém apanhando, você acha legal?
Não. Mas, na época da escravidão, infelizmente, aconteciam essas coisas feias, essas coisas que não são legais. Então, hoje, aí depois de muito tempo, eles foram libertos. Eles foram libertos, né? Eles foram libertos de serem escravos. Aí começou uma nova luta, que essa luta está até hoje. Sabiam? Será que não existe mais preconceito? Todo mundo é respeitado de forma igual? Em algumas situações, esse preconceito ainda existe. Às vezes a gente fala, eu não tenho preconceito, a pessoa não tem preconceito. Mas algumas atitudes, algumas ações, algumas falas, alguns pensamentos fazem nós pensarmos que sim, existe o preconceito. Você acha que ele deveria estar cuidando de cavalos? Os filhos dos donos lá, os filhos do coronel, os filhos do fazendeiro, estavam onde? Estudando, aprendendo, numa escola boa, assim como vocês estão estudando aí em casa, através das nossas aulas. Os professores estão passando uma aula para vocês. Então, era para ele, para o negrinho do pastoreio, estar estudando, estar tendo conhecimento, estar obtendo, né, um conhecimento. Só que, infelizmente, não aconteceu desta forma. Vamos pensar na nossa vida hoje. Vamos pensar na sua vida. Você tem direito à escola? Sim. Você tem direito a uma boa alimentação? Sim. Ah, professor, todo mundo tem? Todo mundo. O negro, o branco, o pardo, o asiático, o afrodescendente. Todos nós temos direitos a coisas boas. Ninguém nasceu aqui, ninguém está aqui hoje. Eu nasci, eu estou aqui para sofrer. Você escolheu sofrer? Esses negros, os negros da época, o negrinho do pastoreio, ele veio para sofrer? Ele foi, eu vim destinado a sofrer, predestinado a sofrer. É assim que acontece? Não, todos nós nascemos para viver bem, viver com alegria, viver felizes e usufruir dos nossos direitos. E usufruir dos nossos direitos. Mas, como eu vou retornar aqui, os negros não tinham direito de nada. Mas, graças a Deus, hoje eles podem sim. Ainda existe preconceito? Em algumas situações existe sim. Mas só que hoje eles têm voz. Muitos negros estão aí na política, muitos negros estão aí nas novelas, nos filmes, atuando em destaque. E isso foi uma conquista desde lá. Eles começaram a lutar, construindo quilombos, construindo algumas coisas que foram fazendo com que eles fossem se fortalecendo. E o neguinho do pastoreio, ele fez o quê? Ele sumiu daquela face. E hoje ele é conhecido como uma lenda. Ele é falado até muito em breve. E o fazendeiro? A gente só fala, teve um fazendeiro. Mas ele ficou como um destaque da história. E você também é um destaque. Ok, crianças? Eu vou deixar vocês aqui nesse momento, né? Eu quero deixar um beijo no coração de vocês e falar que vocês são muito especiais. Não importa a sua cor, não importa como você seja, não importa como o seu cabelo seja, não importa nada. O importante é que você é especial. E para rever essa aula e assistir outras aulas, vá lá na nossa plataforma Eduque. E junto nós somos mais fortes. Crianças, tchau, tchau e um beijo no coração.